aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Olha só, né? Já estamos começando o segundo ciclo do Chave do Enem. Você sabe, segundo ciclo começa com linguagens. Na live de hoje nós teremos, então, língua portuguesa e literatura. Não se esqueça que depois das aulas de língua portuguesa e literatura, temos a correção do simulado da semana passada, que foi de humanas. Você fez, né? Tenho certeza que você fez. Não fez? Não perca mais, hein? Este fechou. Depois a live abre o simulado de linguagens. Então não se esqueça, hoje teremos então língua portuguesa, literatura e depois a correção de história e geografia. Tá preparado? Já sentou, já pegou sua apostila da CPB, pegou lápis, caneta, caderno, post-it, desligou tudo que te atrapalha, pegou água, se hidrate, hein? Importante se hidratar. Então, sem mais demoras, vamos começar com a língua portuguesa e rodou a vinheta! Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa aqui no Chave do Enem? Então vem comigo para mais uma aula super especial para trabalharmos aqui assuntos interessantíssimos aí para o seu vestibular e para o seu Enem. Interpretação de texto, falando especificamente de um gênero textual, sujeito e tipos de sujeito, e predicado e tipos de predicado. Nós já falamos um pouco sobre sujeito na outra aula, mas nós enfatizaremos aqui algumas questões importantes, ok? Então vamos lá. Nós começaremos aqui pelo gênero textual meme. A gente sabe que esse é um dos gêneros queridinhos aí da nova geração, certo? O gênero meme, esse nome, ele vem da palavra mimesis, que quer dizer o quê? Imitação. E quais são as principais características desse gênero textual para que você consiga, assim, interpretá-lo melhor aí nas questões de vestibular e Enem? Então, ele é considerado um gênero versátil e volátil. Então, vamos lá, vamos entender aí a diferença dessas palavras. Ele é versátil porque ele pode se referir a qualquer situação. E nós, brasileiros, a gente gosta de fazer piada de tudo, né? Até das desgraças alheias, infelizmente. Então, a gente brinca muito com esses memes aí, com diversas situações. Ora mais sérias, ora mais cômicas, mas a gente, normalmente, uma característica dos nossos memes é transformar tudo em graça, em piada, né? E ele é volátil, por que ele é volátil? Porque ele tem uma curta duração de tempo. Então, logo surge uma outra situação na mídia e isso se torna o novo meme do momento, né? Normalmente, os memes, eles vão tratar situações do dia a dia, relacionadas aí a artistas, a fatos, e diversas situações que viralizaram, né? Que a gente pode dizer que se tornaram virais nas redes sociais e isso acaba se tornando um meme. Ok? E normalmente a construção dos memes vai ser aí a união de dois tipos de linguagem, normalmente que são predominantes, a linguagem verbal juntamente com a linguagem não verbal. Existem memes somente com a linguagem não verbal e outros que vão mesclar aí os dois tipos de linguagem. Então fiquem atentos a esses novos gêneros textuais que fazem parte aí do seu dia a dia, porque cada vez mais eles estão presentes nas questões aí de interpretação no Enem e nos vestibulares, ok? A nossa segunda parte da aula vai tratar de assuntos puramente sintáticos, ou seja, da organização das palavras na construção de textos, né? E aí, nós vamos relembrar aí algumas coisas referentes ao sujeito e aos tipos de sujeito. Por que eu digo relembrar? Porque você já estudou isso lá no ensino fundamental, tá? Então, preste atenção em algumas coisas importantes. Primeiro, tá, gente? Eu vejo muitos alunos errarem esse tipo de situação. Cuidado com a identificação do núcleo do sujeito.
tá? Normalmente, quando a gente pede para o aluno assim, qual é o sujeito? Em vez de o aluno destacar ou falar todo o sujeito, normalmente o aluno fala só sobre o núcleo, ou, pior ainda, né, falar partes equivocadas do que seria o núcleo. Então, por exemplo, ali, ó, nessa primeira oração, a vacina é uma forma eficiente de proteger a saúde, o sujeito seria a vacina. O artigo faz parte do sujeito, tá? Agora, qual é o núcleo do sujeito ali? A palavra vacina, certo? Agora, e no exemplo de baixo? Agora a gente já tem uma frase maior. O sujeito, ele vai ter um tamanho maior também, ó. As muitas pesquisas da área da saúde resultaram no aumento da expectativa de vida humana. Então, se a pergunta fosse, qual é o sujeito? Se você só responder assim, pesquisas, você vai errar a questão. Porque a pergunta pediu o sujeito. O sujeito ele é constituído pelo núcleo, obviamente, mas por todas as palavras que vão fazer relação a esse núcleo. Então, as muitas pesquisas da área da saúde, tudo isso vai fazer parte do sujeito. E aí, sim, o núcleo desse sujeito é a palavra pesquisas. Mas, professora, como é que eu identifico o tal do núcleo? Então, vamos lá, ó. O núcleo vai ser sempre a palavra central com a qual as outras palavras se relacionarão. Então, por exemplo, ó, por que ali... vou pegar a segunda frase, que ela é um pouquinho maior. Acho que vai ficar mais fácil de você entender isso, ó. Por que a palavra muitas está ali nessa frase? Muitas vai se referir a pesquisas, ó. Muitas pesquisas. As muitas pesquisas. As pesquisas. Esse muitas só está intensificando as pesquisas, tá? Depois, quando eu digo ali, ó, da área, o que esse da área está fazendo aí nessa frase? Ele está especificando o termo pesquisas, certo? Então, quem é o núcleo? A palavra pesquisas, tá? Então, tome bastante cuidado com essa noção aí na hora de você identificar o sujeito. E se a pergunta for para você identificar o núcleo, então é outra coisa que eu preciso fazer. Então, dentro deste sujeito, vai existir uma palavra ou mais, que daí tem os tipos de sujeito, que serão os núcleos desse sujeito, ok? Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa importante. Aqui, ó, nesses dois casos que aparecem aí na sua tela, nós temos a frase começando pelo sujeito. A vacina, as muitas pesquisas da área da saúde. Mas nem sempre isso acontece, tá? Então, muito cuidado quando você tem a inversão da ordem da oração, que a gente fala que a oração está na ordem indireta. Por exemplo, se eu dissesse assim, naquela aula faltaram muitos alunos. Naquela aula não é o sujeito, só é a locução adverbial de tempo. Quando isso aconteceu? O sujeito são muitos alunos que apareceu no final da oração. Inclusive, ele apareceu depois do verbo, né? Então, tomem cuidado, porque isso também pode acontecer. E aí, você pode, como seu cérebro está mais acostumado a identificar o sujeito e até mesmo o núcleo do sujeito no começo da oração, de repente, você pode fazer essa identificação de forma incorreta, ok? Mas a gente ainda precisa falar sobre os tipos de sujeito. Então, quais são os tipos? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Então, vamos falar por bloquinhos, tá? Então, pense assim, ó, sujeito simples e sujeito composto, eles estão no mesmo bloquinho. Por quê? Porque eles estarão relacionados a sujeitos cuja palavra, né? Então, o sujeito em si, ele vai aparecer na oração escrita. Então, nesses dois exemplos aqui, ó, nós temos sujeitos simples. Por que sujeitos simples? Porque eu tenho ali o sujeito com apenas um único núcleo, tá? Então, eu só tenho uma palavra que serve de núcleo, ok? Outra coisa importante para falar sobre a diferença entre sujeito simples e composto. Sujeito simples e composto não tem a ver com singular e plural,
tá? Cuidado para você não fazer essa confusão. Tem a ver com o número de núcleos. Então, se aparecer escrito na oração, Joana caminhou na praça. A palavra Joana apareceu escrita, então aí eu vou definir entre simples e composto, tá bom? Por quê? Ele apareceu escrito na oração e eu tenho quantos núcleos? 1 ou 2. Nesse caso, vai ser 1, né? O segundo bloquinho ficaria ali entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Por quê? Nessas duas situações, o sujeito ele não vai aparecer escrito na oração. Por exemplo, se eu digo assim, fiz a tarefa. Quando eu pego o verbo fiz, eu sei que quando eu digo fiz, eu me refiro a eu fiz. Mas esse eu, essa palavra, apareceu na oração? Não. Tá? Então, se a palavra não apareceu, mesmo que eu consiga identificar pelo verbo, eu posso classificar o verbo entre oculto, o verbo não, o sujeito, né? Entre oculto ou indeterminado. Como que a gente vai fazer essa diferença? Então, vamos lá. O sujeito oculto é aquele que é fácil de ser identificado e normalmente ele vai estar na primeira pessoa. Fiz, fizemos, tá? A gente consegue ver pela flexão verbal em primeira pessoa. Já o sujeito indeterminado, o verbo vai estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, fizeram, arrecadaram. Quem arrecadaram? Pode se referir a eles. Mas esse eles apareceu escrito? Não. Então, como o verbo está na terceira pessoa, vai ser classificado como sujeito indeterminado, tá? Então, essa é a principal diferença ali entre sujeito oculto e indeterminado. Tem mais um detalhezinho que você pode ver aí na sua tela, que o sujeito indeterminado, ele também pode vir acompanhado, o verbo pode vir acompanhado da partícula ser. Por exemplo, ali, discutiu-se sobre a falta de energia, tá bom? E o último bloquinho, digamos assim, né, dos tipos de sujeito, tem a ver com sujeito inexistente, ou também chamado de oração sem sujeito. Essa situação, ela só vai acontecer com verbos bem específicos, tá? Que verbos são esses? Os verbos que a gente chama de impessoais. Isso vai acontecer com verbos que são fenômenos da natureza, nevou, choveu, ventou, com o verbo haver no sentido de existir e com o verbo fazer no sentido de tempo. Somente nessas situações é que vai ocorrer a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? Uma outra coisa importante para a gente finalizar essa parte dos tipos de sujeito é você entender que, às vezes, lá no seu vestibular, em vez de eles colocarem lá o nome sujeito oculto, eles vão dizer assim, sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito implícito, tá? Então, quando eles usarem esses termos, você tem que entender que ele está se referindo ao sujeito oculto, tá? Cuidado para você não achar, então tem mais tipos de sujeito ainda? Não, gente, é o mesmo tipo de sujeito, mas dependendo ali do autor, ele vai usar nomes diferentes para esse mesmo sujeito, ok? Isso também vai acontecer com o sujeito inexistente. Então, tem alguns autores que vão chamá-lo de sujeito inexistente, outros vão chamar de oração sem sujeito, mas quer dizer a mesma coisa, as circunstâncias são as mesmas, ok? E, por último, ali nós vamos falar sobre o predicado. O que é o predicado? O predicado é a parte da oração, é o termo da oração que vai sempre se referir ao sujeito e o verbo vai estar sempre nessa parte. Então, o verbo vai fazer parte sempre do predicado. E nós temos 3 tipos de predicado: predicado verbal, nominal e verbo nominal, tá? O predicado verbal, ele vai estar relacionado a verbos específicos. Então, verbos que são ou transitivos diretos, ou transitivos indiretos, ou verbos intransitivos, ou seja, verbos de ação, tá? Então, toda vez que você tiver um verbo de ação, somente verbo de ação, você vai ter ali um predicado verbal. Por exemplo, ali, ó, o estudante comprou o lanche. Qual é o predicado? Comprou o lanche. Tudo isso faz parte do predicado. Qual é o verbo? Comprou. Que tipo de verbo é esse? De ação. Ok. Agora,
Ele é um verbo transitivo? O que significa ser verbo transitivo? Que precisa de complemento. E aí, os verbos transitivos, eles podem ser classificados como diretos ou transitivos indiretos. Qual que é a diferença entre eles? Ambos são verbos que precisam de complemento. A diferença é justamente o complemento. Então, o verbo transitivo, ele é um verbo que não pede no complemento uma preposição. Não pede. Transitivo direto, tá? Já o verbo transitivo indireto, esse complemento vai ter que ter a presença de uma preposição. Então, aqui, por exemplo, ó, ela precisa de novas roupas. Qual é o predicado? Precisa de novas roupas. Qual é o verbo? Precisa, verbo de ação. Esse verbo de ação, ele precisa de complemento? Precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Percebam que na própria pergunta que eu fiz, já aparece a preposição. E, obviamente, essa preposição ela vai aparecer no complemento. Ó. Do que ele precisa? De roupas novas, tá? E também eu posso ter um predicado verbal quando eu tenho um verbo intransitivo. O que quer dizer um verbo intransitivo? Um verbo que não transita, que não precisa de complemento, tá? Então, por exemplo, ali, a criança nasceu. Esse verbo nascer é uma ação e ele precisa de complemento? Não precisa. Ah, mas professora, ali na frase que você colocou tem nasceu ontem. O ontem não é o complemento do verbo? Eu coloquei essa frase propositalmente. Não é complemento do verbo. Esse ontem só vai estabelecer a relação de tempo com o verbo. Quando que isso aconteceu? Tá? E não necessariamente o complemento do verbo. É diferente do verbo precisar, ó. E se eu dissesse, ela precisa ontem? Precisa do quê? Tá vendo como precisa de um complemento? Agora, a criança nasceu ontem. Nasceu. O ontem só vai estabelecer a relação temporal desse verbo. Tá bom? Então, são nessas circunstâncias que você vai ter o predicado verbal. O predicado nominal só vai acontecer quando você tiver um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É um verbo não significativo, que não vai trazer uma ação, tá? Então, normalmente são verbos de estado: estar, ficar, permanecer, continuar, tá? Parecer. Então, olha essa frase ali de baixo. Você não me parece muito bem. Então, qual é o predicado? Não me parece muito bem. Certo? Qual é o verbo que apareceu ali? Parece. Parece não é um verbo de ação, é um verbo de estado. E percebam que sempre depois de um verbo de estado, verbo de ligação, eu vou ter uma característica do sujeito, ó. Bem. Quem é que tá bem? É o verbo que tá bem? Não, é a pessoa, tá? Então, sempre que eu tiver um verbo de ligação, automaticamente eu vou ter o que a gente chama de predicativo do sujeito. Ela estava linda. Estava linda é o predicado. Estava é o verbo, certo? Esse verbo não é um verbo de ação, é um verbo de estado, estar. E percebam que logo depois dele vem o quê? Linda, que é uma característica do sujeito, tá bom? E o último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Então, para que isso ocorra, para que esse tipo de predicado ocorra, eu preciso ter, ao mesmo tempo, no predicado, verbo de ação, ou transitivo, ou intransitivo, e mais algum tipo de predicativo, tá? Então, olhem ali as frases, ó. Os turistas chegaram animados. O predicado é chegaram animados. Por que tem duas palavrinhas separadas ali, sublinhadas? Porque chegaram é o verbo intransitivo. E o animados, ó, se refere a quem? Aos turistas, ok? É como se eu dissesse assim, os turistas chegaram e os turistas estavam animados. Tá vendo que eu utilizo um verbo de ligação para ligar essas duas ideias também? Então, quando eu tenho um verbo, que é importante nesse predicado, mas também eu tenho um predicativo, o predicado vai ser classificado como predicado verbo nominal, tá? E isso vai acontecer ali também, ó, nas outras frases. Os atletas assistiam à decisão emocionados. Então, é como se eu dissesse, os atletas assistiam o quê? A decisão, porque ali eu tenho um verbo transitivo direto. Não, desculpa, transitivo indireto, né? E eles estavam emocionados, ó. Emocionados está se referindo aos atletas, é um predicativo do sujeito, tá? Então,
eu tenho ali um predicado verbo nominal. A mesma coisa vai acontecer na última frase. Os alunos consideraram a prova difícil. Então, nesse predicado, tenho duas palavras que são importantes. O verbo, que é um verbo de ação, e mais um predicativo, que seria o termo difícil, tá? Então, toda vez que a gente tiver isso, nós teremos um predicado verbo nominal, tá bom? Eu espero que vocês tenham relembrado este conteúdo. Continuem estudando, arrasem aí nas suas provas, no vestibular, e nos vemos daqui uns dias. Um abraço para todos. Olá, queridos! Olha eu aqui de novo, professora Nair, para o encontro com a nossa segunda aula deste primeiro bimestre de 2025. Que bom que você está aí ligadinho novamente comigo, viu? Fico muito feliz. Seja bem-vindo. Espero que você esteja aí se dedicando, fazendo o seu melhor, né? Se preparando cada dia mais para o Enem, para os vestibulares. Nossa, professora, você já falou isso na aula passada. Falei, vou falar sempre. Por quê? É importante você pensar dessa forma, certo? Coloque seus objetivos, suas metas e ó, bora lá correr atrás, hein, pessoal? Que bom que você está aqui, tá ok? Bom, você deve estar aí se perguntando, né? Sobre o que a professora Nair vai falar hoje. Então, vem comigo para a gente ver o que temos para hoje. Hoje, nós vamos começar uma nova escola literária. Vamos começar em que sentido? No sentido de começarmos a estudar sobre essa escola literária. Essa escola literária é o realismo, tá? Então, a narrativa sobre o olhar realista. Então, capítulo 2 da sua apostila de literatura, essa apostila que você tem aí, a apostila, lembrando que as minhas aulas, elas estão baseadas no conteúdo dos materiais aí da CPB. E o nosso conteúdo, claro, na apostila de literatura. Fechou? Bom, então nós vamos primeiro fazer uma introdução a essa escola literária chamada realismo. Vejam, a gente tem assim uma data mais ou menos, tá? Que é para a gente poder ir se baseando, né, entre uma escola literária e outra. Então vejam que o romantismo, ele termina ali, né, mais ou menos, certo? Na metade do século XIX, a primeira metade. E agora nós vamos para o realismo. O realismo, ele acontece, gente, na segunda metade do século XIX. Então, nós estamos aí entre 1881 e 1893. E vão aparecer aqui para nós grandes nomes da literatura brasileira. O realismo, ele surgiu inicialmente na França, com a publicação da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Olha que chique, Gustave Flaubert. Pergunta se eu falo francês. Claro que não, né, gente? E essa obra, ela foi escrita em 1857, ela foi publicada, né, em 1857. Parece que não, mas vocês aí vão fazer propaganda aqui agora, né? Ai, 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 de um streaming. Posso, produção? Então, essa obra, não vou falar o stream, tá, gente? Não vou. Mas estava aí num stream, numa plataforma de streaming, Madame Bovary, tá bom? Pergunte para o teu professor que de repente ele te fala, tá? Então, virou filme, ok? Virou filme. Então, ai, professora, lembra da aula anterior? Não gosto de ler. Assiste ao filme, gente. Claro que não vai ter a mesma beleza da obra, mas, né? Às vezes pode até ampliar os detalhes e tal, dá pra gente viajar um pouquinho mais, né? Na imaginação, viajar na maionese e ficar aí, né? Eu gosto de brincar, atolado dentro da obra, claro, Madame Bovary, tá bom? Quais são as características do realismo? Então, nós temos ali uma oposição às ideias românticas, e vocês vão ver isso dentro das obras. Então,
aquele amor, né? Aquele amor pelo outro, aquela mulher, aquela coisa idealizada. Não. Os autores do realismo agora, eles fazem uma abordagem de temas comuns, temas ligados às classes menos favorecidas. Lembra? Romantismo, burguesia, né? Alta corte, certo? O pessoal, né? Os aristocratas. Não, 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 não. Agora a gente vai trabalhar com as classes menos favorecidas. Apresentação dos aspectos negativos da natureza humana, porque antes só exaltavam, né, no romantismo os aspectos da natureza humana, exaltavam só os positivos, agora não, vai apresentar o lado negativo da natureza humana. Vai desconstruir, tá, aquela mulher idealizada, vai desconstruir a igreja, gente, vai desconstruir a família e a sociedade. Então, o realismo ele vem para romper com tudo isso que era valorizado nas escolas literárias anteriores. Nós vamos ter uma linguagem simples, direta, objetiva, porque pensa que vão, né, trazer uma abordagem de temas comuns ligados às classes menos favorecidas. Vai ter uma análise crítica da sociedade e vai ter uma descrição da realidade contemporânea, isto é, o presente, o agora, ok? Vamos falar do que está acontecendo agora. Então, essa é a função do realismo. Aí, nós temos o contexto histórico. Olha só quanta coisa, gente, estava acontecendo no mundo e, claro, aqui no Brasil. Então, nós vamos ter o avanço científico, pensa, estamos falando da segunda metade do século XIX, tá? Então, nós vamos ter o avanço científico, nós vamos ter o capitalismo industrial, nós vamos ter o surgimento de uma nova burguesia, porque se há um capitalismo industrial, claro, outra burguesia vai surgir. Né? Então, aqueles aristocratas que existiam, né, que até então dominavam a sociedade, agora vão ter outros. Tá? Revolução tecnológica, então nós vamos ter as máquinas a vapor, 1698, nós vamos ter o telégrafo, 1792, nós vamos ter o telefone, né, em 1875, então você veja aí que está dentro dessa segunda metade do século XIX. E aí, gente, nós temos a apresentação das teorias científicas, então vai aparecer o positivismo, o socialismo, o evolucionismo e o determinismo. E essas teorias científicas vão influenciar por demais dentro vai influenciar demais os escritores realistas. Aí nós temos a Revolução Industrial, estamos falando da Revolução Industrial do século XVIII. Estamos falando, aí no Brasil, o que estava acontecendo aqui no Brasil? Abolição da escravatura, isso lá em 1888, lembra? A princesa Isabel, né, assina a Lei Áurea. E aí nós temos um ano depois, 1889, a proclamação da República do Brasil. Então, vocês vejam quanta coisa estava rolando. E isso, claro, vem influenciar, né, dentro do realismo brasileiro. E, gente, não tem como nós falarmos de realismo brasileiro sem pensar no maior escritor de todos os tempos dentro do realismo. Ou seja, o cara é considerado um grande escritor, porque a leitura desse cara não é só para nós, na nossa literatura. Ele está traduzido em muitas outras línguas. A leitura desse cara, das obras desse cara, eu posso dizer para vocês que é praticamente, se não é mundial, gente, estamos falando de Machado de Assis. É o cara. Ai, professora, mas você falou do José de Alencar, né, numa das aulas aí passadas e tal. Sim, gente, José de Alencar foi o cara lá no passado. Agora a gente vem para o realismo e não tem como falar de realismo sem falar de Machado de Assis. E a apostila, ela está trazendo para nós um primeiro momento da vida de Machado de Assis como escritor dentro do realismo. Então, Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso Machado de Assis, é autor de inúmeros contos e romances. Então, nesse primeiro momento, a apostila vai focar nos contos machadianos. Aí, para o próximo bimestre, no segundo bimestre, nós estudaremos as obras de Machado de Assis, tá? Que são os romances, beleza? E aí,
como eu disse, ele é considerado um dos maiores nomes do realismo brasileiro. Também escreveu poesias, peças teatrais, crônicas, críticas literárias e críticas teatrais. O homem é pouca coisa, né, gente? Vocês viram quanta coisa esse homem fez? Quanta coisa esse homem escreveu, né? Ah, e eles sabiam que ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras? É, o Machadão, gente, o Machado de Assis. Ele é o fundador da Academia Brasileira de Letras, tá ok? E aí, no próximo bimestre, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse autor. Bom, a obra machadiana, ela é construída por uma ironia fina, pela percepção do caráter e da natureza do ser humano, buscando entender as ações e reações interiores que constituem seus principais personagens. Então, vocês vão ver que na maioria das obras do Machado de Assis, inclusive dentro dos contos, nós temos ali temas, né, que surgem em torno da traição, da visão capitalista do mundo, a desconstrução das idealizações, um olhar irônico sobre o comportamento social e também vamos ter o quê? Reflexões humanas. Pensem que o Machado de Assis ele escreveu 218 contos. Sabe o que é isso? Só contos, ele escreveu 218, gente. É muito texto escrito, fora os romances, tá? E a maioria foi publicado pela imprensa. Então, eu trouxe aqui três menções, tá? Na verdade, menção de 2 contos e Os Melhores Contos é uma obra do Machado de Assis que vai reunir os melhores contos dele. Então, fica a sugestão aí para você fazer a leitura. Tem um conto do Machado de Assis que eu não coloquei aqui, mas que é um dos mais conhecidos aí, que é A Cartomante. Então, é interessante que esse conto ele vai trabalhar com a relação, né, como eu disse para vocês, ó, ele vai desconstruir as idealizações, ele vai ter um olhar irônico, tá? E aí ele vai trabalhar dentro do conto A Cartomante o comportamento social e as reflexões humanas. E, gente, o conto se passa todo em volta do quê? Da traição, ok? Então, fica aí a sugestão para vocês lerem esse conto. É um conto que ele é cobrado aí em vestibulares, ok? Já caiu no Enem também, então fica ligado aí. E aí eu trouxe aqui o conto, que é uma obra, né? O Alienista. O Alienista também é bastante conhecido, eu acredito que está ali no mesmo nível de A Cartomante, e é um conto, mas professor, é um conto que é um livro? Isso mesmo, tá? O livro O Alienista, a obra O Alienista, que é um conto. Então é um sujeito que ele vive, ele é internado dentro de num hospício por considerar a sociedade o considerar louco, ok? Só isso que eu vou falar para vocês. E aí vão acontecendo algumas coisas dentro desse hospício. E aí, gente, todo mundo tem um pouco de loucura, né? E aí ele é visto como louco? Ai, não posso dar spoiler, né? Nem pensar, né, gente? Senão vai perder o sentido aqui. Mas fica aí. Será que ele é louco mesmo? Ou não é? E aí? Bom, então fica a sugestão para você fazer a leitura. E eu trouxe também uns braços, inclusive na apostila tem um fragmento desse conto, que depois você vai ler, tá? Vai responder questões ali interpretativas, vai fazer reflexão e também interpretar ali, né, algumas questões a respeito desse conto Uns Braços, tá ok? Queridos, eu espero que o nosso bate-papo de hoje tenha sido bem proveitoso. Eu sugiro a você que leia os fragmentos de alguns contos do Machado de Assis que se encontram aí no módulo 2 da apostila. Leia, tá? Porque assim é uma forma de você ir conhecendo mais sobre os contos machadianos. Inclusive a apostila traz ali também várias obras que os contos do Machado de Assis eles estão divididos por meio de obras. Um deles, que me veio à mente agora, são os contos fluminenses. Então, leiam,
procurem pesquisar e aprender. Lembrando que isso aqui é conteúdo da sua prova, tá bom? Machado de Assis, gente, não cai em vestibulares, ele não cai no Enem, ele despenca. Despenca. Cair é pouco, tá bom? Não é à toa que o cara é o bambambam do realismo, né, gente? Então, vocês acham que o cara vai ser pouco cobrado? Leitura universal, praticamente, tá? E aí eu espero vocês, lembrando, hein? Não esqueçam de responder as questões, tá bom? Do simulado do Enem. Fico à disposição aí para vocês. Beijos, até o nosso próximo encontro. Tchau! E aí, galera, gostaram das aulas? Já tivemos, então, língua portuguesa, literatura, a segunda parte da aula, você já sabe, mas eu estou relembrando aqui, agora é correção. Vamos corrigir os exercícios da semana passada. 5 exercícios de história e 5 de geografia. Mas antes, quero dar um toque, uma dica para vocês. Há 3 semanas, nós mostramos aqui uma faculdade adventista. E você sabia que nós temos no nosso território nacional universidades e faculdades adventistas que oferecem diversos cursos? Sim, há 3 semanas nós apresentamos a Faculdade Adventista do Paraná, que atende todo o sul do Brasil e centro-oeste. Mas hoje eu quero deixar um recadinho aqui da nossa universidade, do nosso centro universitário do Nordeste, o IAN. Olha aí o nosso vídeo promocional e depois vem a correção de História e Geografia. Rodou a vinheta. E aí, galerinha do segundo ano, vamos resolver agora, então, os exercícios propostos aí para essa semana. Vamos lá, temos um baita texto ali, não vou ler tudo, tá? Considerando o exposto pelo autor, é correto afirmar que emancipação e autonomia são as marcas do movimento positivista. As luzes são também sinônimo de iluminismo e de socialismo. Será que nesse momento o iluminismo é o nome que se dá a um movimento que entendia que estender o conhecimento significava emancipar as pessoas? As luzes foram um movimento voltado para a compreensão das leis físicas das sociedades humanas. E o iluminismo é uma corrente religiosa, olha só, que buscava versar sobre as questões do sagrado. Gurizada, só falta ter luzes ali, a ser tá correta, né? Era justamente sobre essa questão da emancipação aí, o conhecimento. Agora essa daqui é facinho, tá? Por que é fácil, né? Quando tu fala em D'Alembert, né? Dá uma olhadinha, né? Foi organizado pelo matemático Jean D'Alembert, pelo filósofo Denis Diderot, tá? Essa era barbada, essa daí não tem, olha, SpaceX, tá? Olha aí, vamos lá. O conjunto de ideias que
caracterizou parte importante do pensamento europeu do século XVIII, é chamado de Iluminismo. Entre suas características principais estão, já vamos direto para a questão correta, que é a B, a defesa da liberdade de pensamento e a centralidade da razão na organização dos saberes. Estava lá no início da nossa aula falando sobre a importância da razão e do conhecimento, certo? Importantíssimo, por isso que os caras vão fazer também enciclopédia e vamos lá. Essa questão aqui, o que está pedindo ali do comando, vamos ver, Rousseau fez 2 críticas à sociedade e condenou o ou a, tá? Propriedade privada, tá? Vocês sabem que Rousseau ele tem uma ligação muito grande com um pensamento dito mais ao socialismo, né? Então ele vai criticar então a propriedade privada, tá? E o 5, né? O iluminismo foi um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, tá? Alternativas abaixo, assinale aquela que traz informações verdadeiras sobre as propostas políticas do iluminismo. Então, as alternativas, tá, vai repetir aqui, né, de novo, eu já li essa parte. Então, a última ali vai falar sobre John Locke, tá, que defendia o governo que deveria ser pautado em um contrato social entre o governo e os governadores. Então, por exemplo, não quer dizer que se tu é rei, tu pode fazer o que tu quiser. Existe um contrato entre aquele que manda e aqueles que colocaram ele no poder. Beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham feito. Não copia, faz, porque no final dá tudo certo. Beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui. Valeu! E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Olha só, né? Já estamos começando o segundo ciclo do Chave do Enem. Você sabe, segundo ciclo começa com linguagens. Na live de hoje nós teremos, então, língua portuguesa e literatura. Não se esqueça que depois das aulas de língua portuguesa e literatura, temos a correção do simulado da semana passada, que foi de humanas. Você fez, né? Tenho certeza que você fez. Não fez? Não perca mais, hein? Este fechou. Depois da live abre o simulado de linguagens. Então não se esqueça, hoje teremos então língua portuguesa, literatura e depois a correção de história e geografia. Tá preparado? Já sentou, já pegou sua apostila da CPB, pegou lápis, caneta, caderno, post-it, desligou tudo que te atrapalha, pegou água, se hidrate, hein? Importante se hidratar. Então, sem mais demoras, vamos começar com língua portuguesa e rodou a vinheta!